Atitude Popular. Sua rádio com atitude. Comitê Popular pela democracia. Comitê Popular pela democracia. Café com Democracia. Um programa da Rede de Comitês Populares pela Democracia. Café com Democracia. Para você curtir, comentar e compartilhar. Olá, bom dia, tudo bem? Mais um programa Café com Democracia, comigo, Luiz Regadas, de segunda a sextas-feiras, das 7h30 às 8 horas, aqui na sua web, rádio e TV Atitude Popular. Você pode nos escutar pelo aplicativo Radiosnet, como também pelas páginas compartilhadas do Facebook. Mas a gente pede que vocês venham para o YouTube interagir conosco, fazer suas perguntas, dizer de onde nos escuta e pedir também seus programas favoritos. Hoje iremos conversar um pouco acerca da tragédia do Rio Grande do Sul e a batalha da informação, ou seja, como é que estão as fake news, esse grande problema de várias épocas, desde então que a comunicação vem se acirrando na internet. Desde as eleições, principalmente, ali ainda da bolinha de papel, começou o acirramento de tantas mentiras eletrônicas, porque as fake news mesmos nos jornais já existiam desde que o mesmo foi criado. Não é isso, Miro? Conosco, Altomiro Borges, presidente do Barão de Itararé, e autor do blog do Miro. Miro, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Luiz. Tudo bem, mestre? Tranquilo? Tudo ótimo, doutor. Então, vamos conversar um pouquinho aí, quais as novidades, quem é o campeão de divulgação de fake news, o que é que esse mal causa à comunicação e a salvar vidas, melhorar lá a região. Então, Luiz, essa tragédia no Rio Grande do Sul é uma tragédia de grandes dimensões. Eu estava pegando aqui o último boletim que saiu agora da Defesa Civil às 19 horas de quarta-feira. As mortes causadas pelas chuvas, né, já totalizam 162. Então, nós temos 162 óbitos. Esse número ainda pode aumentar, porque tem 75 pessoas desaparecidas. Então, esse número de mortes deve aumentar. 806 feridos. Você tem 467 municípios do Rio Grande do Sul que foram afetados por essa tragédia. São quantos chuva. Municípios no total lá? São cerca de 500. Bate em 500, 490 e poucos. Eu não tenho o número preciso aqui comigo. Não, atingiu o grosso do estado. Quase todo. Pois é. Quase todo o estado ficou debaixo d'água. Né? Você tem 68.345 pessoas que continuam desabrigadas. E 581 mil pessoas que ficaram desalojadas, estão morando na casa de parentes, na casa de familiares. Tal. Então é uma tragédia de grandes dimensões. Junta essa tragédia, né, você vê, a criançada está retornando às aulas, começou a retornar às aulas agora, segunda-feira. Né? Ficou 3 semanas sem aula, tudo parado, escolas municipais, escolas estaduais. Né? Então, junto a essa tragédia, a tragédia das fake news, né? A tragédia das mentiras, que tem razões, motivações políticas, né? Para desgastar o governo, para atacar o governo federal, para atacar as ações, as políticas públicas que estão se desenvolvendo, e tem razões, inclusive, econômicas também. Tem vários influencers que procuram se monetizar com isso, espalhando mentiras sobre a tragédia. O grau de mentira chegou a um tal nível, né, que até as Forças Armadas, olha que as Forças Armadas, os bolsonaristas, endeusavam as Forças Armadas, viviam acampando, né, em frente a quartéis generais do Exército, viviam pedindo golpe militar, intervenção militar, né, viviam endeusando os milicos. Né. Agora, em função da ação do governo federal com as Forças Armadas no Rio Grande do Sul, até os milicos passaram a ser duramente atacados. Está engraçado. Os bolsonaristas estão chamando as Forças Armadas de frouxas armadas, de frouxos, porque não deram o golpe. Quem te viu, quem te vê. Os militares estão sendo chamados, os bolsonaristas estão chamando os milicos, então, de frouxas armadas, estão chamando os milicos de melancia, verde por fora, vermelho por dentro,
ou seja, é a roupa do exército, e são comunistas no íntimo, estão atacando para espalhar mentira. Essas mentiras contribuem para confundir a sociedade, para dificultar o atendimento. Tanto é que na semana retrasada, foram lá para o Rio Grande do Sul os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, junto com o ministro da Defesa, para dizer o seguinte: parem de falar mentira, porque isso está atrapalhando, nós estamos resgatando, nós estamos salvando vidas, nós estamos... Né, ações difíceis para salvar vidas, né? Já salvamos mais de 40 mil vidas e vocês estão atrapalhando, vocês estão mentindo, vocês estão dizendo que nós não estamos fazendo nada, que nós só servimos para pintar guia, né? Para pintar sargento. É isso que vocês estão falando. Pintar meu filho. Então isso só atrapalha, né? Então essas mentiras acabam tendo esse papel. É um papel de tentar atacar o governo, atacar inclusive as Forças Armadas que antes eles endeusavam, e é o papel de monetizar. Aí tem muito oportunista que está querendo ganhar dinheiro com a miséria. Você pega os filhos do Bolsonaro, foram para lá agora andar de jet ski, fazer selfie, né? Eles gostam de monetizar os canais deles, pelo jeito, né? Então, isso é péssimo, né, para o atendimento à população. Isso já tinha se manifestado, como você diz, fake news não é novidade, né? Antes de existir internet, já existia mentira, desinformação e manipulação de informação, né? Isso já tinha se manifestado, esse papel negativo já tinha se manifestado na pandemia da Covid, a mesma coisa. Muita gente morreu em função de desinformação, ataques à vacina, ataques a usar máscara, né? Então, é um papel muito perigoso, importante denunciar essas fake news, importante punir os difusores de fake news. Entre esses difusores tem vários deputados bolsonaristas que estão espalhando mentira, tem vários influencers bolsonaristas que estão espalhando mentira, tem Regina Duarte espalhando mentira, né? Tem que punir essa turma. A filha dela estava até reclamando que a mãe dela não pôde dar depoimento uma homenagem a uma atriz aí, e disse que tinha que ser diferenciado, não podia também ser tão forte, bater em cima, mas é o mal que você paga. Você divulga fake news, você não faz o que era para fazer na época da pandemia e ainda faz ao contrário, fazendo contribuir para fazer mais mortes, né, na pandemia. Ou da TV também não vai ter coragem de botar você em uma homenagem de uma pessoa que merece homenagem, para sujar a homenagem a essa pessoa, né? Mas, Miro, e essa tragédia fez com que as escolas dessem desconto, voltando um pouquinho mais aqui para a parte econômica, os bancos também zerassem as dívidas de quem já estava devendo? Teve alguma coisa do tipo, ou só o governo que está ajudando? Não, até agora o que você tem de concreto, Luiz, é a ação do governo federal. O governo federal, diferente do que era o Bolsonaro, diante de calamidades, lembra daquela inundação, as inundações que ocorreram na Bahia, Bolsonaro ficava andando de jet ski em Santa Catarina e reclamando que estavam cobrando dele, dizendo que ele estava de férias, né? Então, Bolsonaro, diante das tragédias, ele ficava tirando sarro, né? Todo mundo lembra da cena da falta de oxigênio no Amazonas, né? E ele imitando uma pessoa sem oxigênio. Aquele sujeito escroto fazendo isso, né? Então, Bolsonaro não tentava diminuir o impacto dessas tragédias, como ele fez com a pandemia da Covid, dizendo que era gripezinha. Se nós tivéssemos no governo Bolsonaro, nessa tragédia do Rio Grande do Sul, possivelmente ele chamaria de chuvazinha, né? Chamaria de chuvazinha e diria que era invenção dos comunistas a questão da crise climática, né? O governo Lula, ao contrário, o governo Lula mostra muita sensibilidade social, totalmente diferente do governo Bolsonaro. O governo Lula mostra muita sensibilidade social. O Lula já teve 3 vezes no Rio Grande do Sul, desde o início das tragédias, né? Lula nomeou um ministro extraordinário só para cuidar da reconstrução do Estado, que era o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, o jornalista Paulo Pimenta, deputado, agora é o ministro extraordinário, e tomou inúmeras atitudes, inúmeras ações para... Então, você tem essa ajuda para 200 e poucas mil pessoas, né? O PIX, né? De R$5.000, uma ajuda para a pessoa comprar os bens necessários para começar a reconstruir a vida. Você tem antecipação de 13º, você tem
várias ações, anistia das dívidas do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul estava totalmente quebrado antes das chuvas, né? O governo federal anistia as dívidas por 3 anos. São várias ações do governo federal na área da saúde, na área da educação, Mas para ajudar o Rio Grande do Sul. Isso é a parte do governo federal. os bancos mesmo não falaram nada em isentar tarifas, as escolas em dar desconto. Na iniciativa privada não tem ajudado muito, não. Por enquanto, nada. Ao contrário, o que tem ocorrido é algumas empresas querendo forçar os funcionários a voltarem a trabalhar, mesmo sem condição nenhuma de voltar a trabalhar. Já tem várias denúncias de assédio de empresas, né, tentando forçar a volta ao trabalho sem condições nenhuma de volta ao trabalho, né? Porque muitas das fábricas estão alagadas, né? Também. Pois é. O que você tem é o poder público, e aí o governo federal anistiando, inclusive, dívida do Rio Grande do Sul, fazendo vários investimentos, né, deslocando, né, você pega mesmo militares, deslocando vários militares para o Estado para ajudar, né? Então, a ação do governo federal, o governo Lula com muita sensibilidade para entender o problema e atuando com muita presteza, com muita força para resolver o problema. Volto a dizer, bem diferente do que era a conduta do Bolsonaro, né? Perguntaram para o filhote 03 do Bolsonaro, deputado federal Eduardo Bolsonaro, do Bananinha, como que seria o tratamento das chuvas no caso do governo Bolsonaro. E ele disse, não, seria se as chuvas tivessem ocorrido com o Bolsonaro, seria muito melhor. Vocês iriam ver. A gente já sabe como seria. Seria o mesmo tratamento que ele deu à pandemia da Covid. Tragédia total. Tragédia total, né? Então, muito diferente, o governo federal tem sido muito ativo, o presidente Lula muito ativo, agora Paulo Pimenta lá como ministro extraordinário da reconstrução do Rio Grande do Sul, muito ativo, né? Essa é uma atitude totalmente diferente. E no setor privado, lógico, você tem exceções, alguns empresários que estão contribuindo e tal, mas você não tem uma ação mais decidida, né, de grandes capitais privados para ajudar o povo do Rio Grande do Sul. Beleza. Nesse negócio, Luiz, você tem um esgoto digital bolsonarista que ataca até militares atualmente e que dificulta o atendimento às vítimas dessa tragédia, né? Espalha mentira, né? Fica espalhando coisas. Você pega aquele Coache, aquele Pablo Marçal, né? Fica espalhando que donativos que estão indo para o Rio Grande do Sul estão sendo bloqueados, né? Que estão exigindo nota fiscal. É tudo mentira. Isso, evidentemente, gera dúvida na sociedade. Se o cara fica falando e os parlamentares bolsonaristas reproduzindo, amplificando, de que estão barrando por nota fiscal doações para o Rio Grande do Sul, uma pessoa fica desconfiada. Eu vou doar e vai ser barrado. É mentira. Isso é mentira. Isso só atrapalha, isso mata. E as pessoas hoje acreditam, aí todo mundo que tem 10, 15 mil likes acredita que não, ele está sendo seguido, é porque é uma grande personalidade, não sei o que mais lá. Mas a gente quer agradecer você que está nos assistindo pelas páginas compartilhadas, pelos aplicativos, aí, então vem aqui para o YouTube, manda sua pergunta, ajuda o canal a crescer. Miro, mas de qualquer forma você tem um vice-prefeito em Fortaleza que disse que o Lula mandou um governador interino, né? No caso é o ministro extraordinário, o Paulo Pimenta, né? Para o Rio Grande do Sul, que é um absurdo, que é uma intervenção. O que dizer para o nosso vice-prefeito de Fortaleza diante da situação, produzindo mais um fake news? Eu não conheço essa declaração dele. Eu vou te mandar depois, então. Ele disse que o Lula mandou um ministro, mandou um interino para o Rio Grande do Sul, que é um absurdo. Eu não conheço. Isso é a mesma posição dos bolsonaristas. É a mesma posição daquele sujeito que eu pensei que tivesse virado pó, mas reapareceu, o Aécio Neves. Né? Apareceu Neves, a Margarida. Né? Reapareceu. É a mesma posição de algumas forças políticas que, ao invés de se somarem para resolver o problema da crise, da tragédia no Rio Grande do Sul, ficam jogando veneno, espalhando mentira. Não tem um interventor no Rio Grande do Sul. O que tem é um ministro extraordinário, por tempo determinado, para articular todas as ações do governo federal, articular ações internacionais, inclusive, para auxiliar o povo do Rio Grande do Sul a superar essa dor enorme que está vivendo.
o ministro não é o operador, ele é um articulador. O operador é o governador. O governador do Rio Grande do Sul, inclusive, Eduardo Leite, devia operar mais, devia fazer mais. O Eduardo Leite tem culpa no cartório nessa tragédia do Rio Grande do Sul. Ele tem que explicar, ele vai ter que explicar um dia os 480 atos legislativos que foram tomados por iniciativa dele que afetam leis ambientais no Estado. Como um homem muito vinculado ao agronegócio, um homem muito vinculado ao grande capital no Rio Grande do Sul, né? Ele vai ter que explicar isso, né? Porque é evidente que essa ação contra o meio ambiente ajudou até essa tragédia no Rio Grande do Sul. É evidente. Como o prefeito de Porto Alegre vai ter que explicar por que as bombas não funcionaram para tirar a água do Guaíba. Né? Porque, né, muito da tragédia em Porto Alegre tem a ver com a ação desse prefeito, esse Sebastião Melo. Então, eles vão ter que se explicar. Mas isso tem um tempo de explicação. Essas fake news, né, de falar que, então, é uma intervenção federal no Rio Grande do Sul, não tem nada de intervenção. É uma ação do governo federal para ajudar o povo do Rio Grande do Sul. E o ministro, então, ele coordena essa ação, fazendo todas as articulações. O Paulo Pimenta, nós estivemos lá no Centro de Estudos de Mídia Barão do Tararé, entrevistamos o Paulo Pimenta no domingo. Domingo, 11 horas da manhã, o Paulo Pimenta estava lá para um pool de sites do Rio Grande do Sul e de São Paulo para falar sobre essa tragédia, né? E o Paulo mostrou, ele falou, estou aqui, mas antes de chegar aqui para a entrevista, eu acabei de falar com um cara do Banco Interamericano para ver a ajuda do Banco Interamericano, que é um banco público, né? Acabei de falar com tais e tais ministros, acabei de falar com tais e tais prefeitos. Ou seja, ele é um articulador, não tem uma intervenção federal. Ninguém está substituindo o governador do estado. Mir, deixa eu te botar a declaração aqui do vice-prefeito de Fortaleza, Elcio Batista. Só um minutinho. Presidente que disse que uniu o país e iria reconstruir o país. Para o presidente, para o Congresso Nacional, o STF, criar uma nova leitura, um novo momento para a democracia no Brasil. Mas o que temos? Um presidente insensível com a vida de pessoas, insensível com pessoas que perderam tudo, inclusive entes queridos, insensível com a economia do Rio Grande do Sul, que 91% das indústrias foram afetadas, insensível com as inundações que destruíram praticamente sonhos e a esperança do povo do Rio Grande do Sul. Nós não podemos nos calar nem aceitar isso por parte do governo federal. O presidente Lula erra feio na tragédia do Rio Grande do Sul. Não sei o que estou dizendo, não. Aqui. Todos estão dizendo, é empreguismo. É mais um ministério. É a nomeação de um interventor praticamente. Esse é o vice-prefeito, né, que foi colocado pelo Camilo, infelizmente, deram confiança, o doutor Eudoro Santana, para vice-prefeito, mas eu acho que se arrependeram, sabe? Na entrevista que eu fiz ao doutor Eudoro Santana, particularmente, ele disse que não queria falar desse sujeito, se sentia meio que traído. Não, a fala é totalmente... Ele era PSB, agora está no PSDB, mudou completamente de lado. A fala é totalmente ao contrário. O que as pesquisas mostram, inclusive, é que o povo tem percebido a ação do governo federal no Rio Grande do Sul, né? A ação do governo federal é muito intensa no Rio Grande do Sul, seja com aporte de grana, seja com anistia à dívida do Rio Grande do Sul, seja com medidas para atender de imediato a população, como, por exemplo, esse PIX, né, para 200 e poucas mil famílias, né, Bolsa Família, são várias medidas que estão sendo tomadas para atender de imediato a população. Então, ele falar que o presidente não está ligando para a situação do Rio Grande do Sul, que é insensível, isso é uma forçação de barra, isso é um tipo... É um crime, mesmo sendo vice-prefeito, pode ser processado como crime, produzindo fake news? Aí as forças políticas do Ceará têm que ver o que fazem. Ou tem a isenção parlamentar, então tem a isenção por ser político e poder falar o que quiser sem ser processado? Pode ser processado. Parlamentares também são processados por falar fake news. Você tem, inclusive, uma ação, né? O governo federal mesmo entrou, através até do Paulo Pimenta, quando ainda era ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, processo contra vários parlamentares que espalham fake news, espalham mentiras como essa do vice-prefeito. Ficam espalhando mentiras. Tem vários parlamentares que estão listados, né,
que tem pedido de investigação sobre difusão de fake news. Parlamentar que, por exemplo, você teve parlamentar que divulgou uma fake news de um médico, que é um bandido, um médico que foi preso em 2021 no Egito por assédio sexual, por atacar uma vendedora no Egito, né? Por agredir, brincadeiras escrotas no Egito. Um médico que já foi punido pelo Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul por ferir o Código de Ética da profissão. Esse médico divulgou um vídeo, um sujeito chamado Vitor Sorrentino, divulgou um vídeo falando que a Anvisa estava proibindo a chegada de medicamentos em áreas atingidas pelas chuvas. Que ele, que tem vários amigos, conversou com vários amigos ricos e que esses amigos colocaram jatinhos à disposição para mandar remédios para o Rio Grande do Sul e que a Anvisa estava bloqueando os remédios. Uma mentira, uma patifaria. Uma patifaria. Vários parlamentares divulgaram esse vídeo. Ou seja, repostaram esse vídeo. Amplificar a mentira desse médico monstro. Esses parlamentares são, digamos, as vozinhas do Zap Zap ou por pura maldade mesmo para ganhar voto e likes? Aí eu acho que é razão política e alguns têm razão econômica. A razão política é tentar desgastar o governo do presidente Lula, a exemplo desse vice-prefeito aí do Ceará, de Fortaleza, com essa declaração que ele deu, né, que se mostrou bastante insensível, né? Então, procura desgastar o governo Lula para se fortalecer enquanto projeto político. Isso é disputa política. É o cara querendo lacrar para ganhar eleitores, principalmente agora em ano de eleição municipal. Então, o vice-prefeito deve estar muito preocupado com o trabalho que está sendo feito na prefeitura. É, porque até o prefeito já mandou uma carta para o PSDB mandando indicar uma mulher, que ele é o presidente do PSDB, e quer dizer, mandando indicar uma mulher para ser candidata a vice na reeleição dele. Ou seja, tem até uma charge onde o prefeito atual bota ele para banco de reserva. Pois é. Então, você tem razões políticas, eleitoreiras, oportunistas, razões políticas, eleitoreiras e oportunistas. Triste, né, Mirce? Pleno essa coisa, a galera... A parte de alguns influencers, você tem razões de grana, monetizar. Porque a mentira na internet, ela espalha muito rápido, né? Então, dá grana, né? Monetizar com sacanagem, com atentado à defesa... as ações políticas para tentar defender vida, né? É sacanagem, para ganhar grana. Então, você tem razões políticas eleitoreiras oportunistas, ainda mais no ano de eleição municipal, e você tem razões de monetização, né, pelas plataformas. Lacrar com a miséria do povo, né? Fortaleza também tem pouco saneamento básico, 65%, tem um alto-desemprego também alto, podendo ir trabalhar, né? Ficar inventando mentiras para se complementar. Essa fase passou, gente. Bora praticar, fazer ação, levar emprego para a periferia, levar escolas, levar saneamento básico, levar trabalho, ajeitar as pracinhas, ajeitar as ruas, só ajeitam as aldeotas ali, só a beira-mar, que é super chique. Mas, Miro, nós já tivemos outra tragédia dessa no Rio Grande do Sul, mas também foi na mesma proporção de quase aqui 90% dos municípios atingidos, outra localidade do Brasil. Não, eu acho que essa tragédia... não, né? Essa superou, infelizmente, tudo, né? Eu peguei, inclusive, aqui o número certinho, viu, Luiz? É isso. 467 dos 497 municípios. 30 só não foram. Tem 497 afetados. Municípios, 467 foram afetados. Vários ficaram debaixo d'água. Tem cidades, inclusive, que desapareceram do mapa, vão ter que mudar de localidade, mudar de localização. Você tem algumas cidades no Vale do Taquari, né, no sul, por exemplo, que correm o risco de desaparecerem, né, porque estão totalmente tomadas pela água. E conforme a água vai baixando, é que você vai vendo toda a desgraça, né, toda a destruição, a devastação. É uma coisa, são cenas que nós estamos vendo. E não adianta reconstruir da mesma forma, botar as casas nos mesmos locais que era antes, porque você vai ver, outra chuva vai levar tudo do mesmo jeito. Então tem que reorganizar, talvez tenha que mudar de lago para rio, para a extensão territorial ao lado das margens serem bem maiores, para não construir nada naquela área, não é isso?
O Paulo Pimenta, nessa entrevista no domingo, lá para Com vocês, né? Barão do Itararé. Mas eu vou até reclamar, a nossa mídia alternativa, TV W12 e aqui a TV Atitude Popular, quer fazer parte disso daí para ficar conhecido no Brasil também, quer retransmitir essas e fazer parte aí. No caso, pode reclamar à vontade, é justo, é justíssimo. Chamado jus superniandi, é justíssimo. No caso dessa entrevista, nós só temos condição de colocar 8 sites na bancada. Nós acabamos privilegiando os sites do Rio Grande do Sul, né? Exatamente porque são os que estão sentindo na pele, né, o que está ocorrendo, e alguns sites nacionais. Mas nessa entrevista, mas é justíssima observação, Luiz. Nessa entrevista, o Paulo Pimenta, ele falou, ele chega a falar o seguinte: é preciso de um plano de reconstrução sustentável, RS, reconstrução sustentável do Rio Grande do Sul. Pensando, inclusive, isso que você está falando. É preciso ver o seguinte: as cidades foram ficando em torno de rios, cercando rios. Isso acabou gerando esses problemas. Você precisa pensar uma nova realidade climática, né? Esse é o novo natural, esses desastres, né? Você pega no Rio Grande do Sul mesmo, já são 3 desastres seguidos. Você teve uma primeira inundação em setembro do ano passado, que já destruiu algumas cidades, principalmente na região do Vale do Taquari. Tivemos avisos. Você teve uma segunda em novembro do ano passado, e segundo agora, aviso. Ou seja, uma sequência impressionante. Então, é um fenômeno climático. Você vai ter que repensar a reconstrução pensando sustentabilidade, pensando a nova realidade climática, né? Isso é papel do Estado, a importância do Estado de estar presente, né? Por isso que o Paulo Pimenta fala nisso, num plano RS, num plano de reconstrução com sustentabilidade, reconstrução sustentável. Porque é isso, é o que você fala, são números impressionantes. De 497 municípios, você ter 467 atingidos, você tem, 581 mil pessoas desalojadas, estão vivendo na casa de amigos, na casa de parentes. Você tem 68 mil pessoas que continuam desabrigadas, estão vivendo em abrigos, condições sempre precárias, vivem em abrigos. Então foi uma tragédia de dimensões impressionantes. Imensuráveis. Isso tem muito a ver com o problema de políticas ambientais, né? Não dá para ter um desenvolvimento que seja passar boiada, como falava o ministro da Devastação Ambiental do Bolsonaro. Não dá para passar boiada, destruir tudo. Não pode ser um desenvolvimento a qualquer custo. Esse desenvolvimento a qualquer custo, a natureza está cobrando preço. É o Salles. Né? A natureza está cobrando preço. Então tem que ser um desenvolvimento sustentável, né? Tem que ser um desenvolvimento que pense em preservação da natureza. Porque, do contrário, a ação do homem vai gerar esse tipo de coisa. Isso não é diferente do que alguns falam, não foi uma decisão, não foi uma coisa de Deus. Não, essa tragédia é uma coisa de Deus, né? O São Pedro que resolveu, São Pedro estava de mau humor. É a falta de ação do homem, viu, Miro? Porque já teve o primeiro aviso, teve o segundo, ali a terra já estava bastante molhada, infiltrada, teve o segundo. E normalmente, gente, até desmoronamento, tem aquele estrondo, às vezes não dá tempo de correr, logicamente, mas tem vezes que dá o primeiro estrondo, você continua, aí vem um segundo, derruba tudo. Então, quer dizer, mandaram o primeiro aviso, parece aquela piada, Miro. Rapaz, daqui uma canoazinha, Deus mandou para lhe salvar, e o cara ali com uma boiazinha na beira do rio, não, quando Deus vai me salvar, pode ir embora que Deus vai me salvar. O cara mandou um helicóptero, não, Deus vai me salvar. Aí chega lá em cima, Deus só não mandou me salvar, rapaz, eu mandei um helicóptero, mandei uma canoa e tudo, você não quis ser salvo. Então falta realmente querer saber, querer e fazer a política bem feita. Miro, e a todos que nos assistiram, nosso muito obrigado. Miro, suas considerações finais, que a gente está passando do tempo. Não, obrigadão pelo convite para trocar ideia, estou à disposição, e parabéns aí pelo trabalho, Luiz, parabéns mesmo. Obrigado, Mira, incentivo você que me ajudou lá na minha monografia, arrumando os blogueiros para me entrevistar, até o Paulo Henrique Amorim também, que foi via áudio, mas foi excelente. E a gente aqui no próximo tema, gente, às 10 horas no Democracia no Ar, vamos falar sobre capitalismo e mudanças climáticas. Aqui a grande conquista, né, da população, claro, encabeçado pelo vereador Gabriel da Biologia, que barrou a obra do Fortal, está destruindo o pouco da Mata Atlântica que ainda tem aqui em Fortaleza, né?
ali do lado do aeroporto. Então o Fortal volta para o antigo local que era nos últimos 5, 6, 7 anos anteriores. E vamos conversar também justamente com o Marcelo Shoa, que vai ser o comentarista. Então a gente aguarda a todos, a todos. Miro, parabéns pelo trabalho. Um abraço aqui para Bel Castro, que está passando aqui, dizendo: o agro não é pop, agro não é tudo, menos soja e mais natureza. Então a vocês um ótimo dia. Tchau, tchau e até às 10 horas. Café com Democracia. Comitê Popular pela democracia. Comitê Popular pela democracia. Atitude Popular. Sua rádio com atitude.